Ok, queridos, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos e nós vamos começar por Romanos capítulo 11, verso 17, que diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, que é oliveira brava, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou ramos naturais, não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os caíram severidade, para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre salvação de judeus e de gentios. Eu acho que isso tem um pouco a ver também conosco e com a nossa conduta. Paulo critica, nesse texto, a resistência de ambas as partes, dos judeus em receberem os gentios como iguais e dos gentios que zombavam dos judeus e se achavam por receberem a bênção da graça de Deus. Mas, na verdade, não há do que se gabar. Os gentios, e nós estamos enquadrados nesse enorme rebanho, os gentios estão por um fio de milho seco. Salvação para os gentios é um milagre. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, mostra que a salvação inicialmente foi dada para o judeu. Como eles rejeitaram, e isso faz parte da soberania de Deus, essa rejeição, então foi aberta a bênção da salvação para os gentios, ou seja, os não-judeus espalhados pelo mundo. A nossa salvação, essa salvação dos gentios, ela vem contra a natureza das coisas. Você vê que a advertência paulina, ela mostra que a gente tem que andar direito com Deus, se vocês permanecerem nessa bondade. Quer dizer, é misericórdia para conosco, é bondade de Deus para conosco, se nós permanecermos nessa bondade. E ele diz no verso 24: pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses, ou seja, os judeus, que são os ramos naturais. Queridos, é como se nós estivéssemos de carona. Não cabe da parte dos gentios nenhum tipo de ostentação, de se jactanciar de alguma coisa, se achar. Não há o que se gabar. A nossa salvação vem contra a natureza das coisas. O zambuzeiro não é uma boa oliveira. Zambuzeiro produz, até hoje há zambujeiros, em Israel, e tem na Europa, Portugal, Espanha, etc. O zambujeiro, ele produz uma azeitona sem muita carne e sem muito azeite. É uma azeitona que não tem a qualidade
das azeitonas produzidas pelas olivas legítimas, as oliveiras legítimas. E aí, eu me lembro de um texto em Êxodo, capítulo 27, verso 20, diz assim mesmo: ordenarás a Israel que te traga azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada sempre acesa. O que tudo indica nesse texto é que, para que a lâmpada ficasse o tempo todo acesa diante de Deus, Deus gostaria de ver o azeite puro de oliveira sendo colocado para que fosse produzir uma iluminação boa. Deus, ele tem bom gosto, irmãos. Deus gosta de azeite extra virgem. Então, o que a gente vê aqui, irmãos, em Êxodo, capítulo 27, é Deus falando: olha, eu quero que traga azeite puro de oliveiras. O que fosse fazer para Deus tinha que ser feito de muito bom gosto e com muito zelo, porque Deus é um Deus de bom gosto. Ele não quer qualquer azeite, ele quer azeite extra virgem, azeite de qualidade, de acidez baixa, azeite que sirva para o propósito para que ele foi destinado, com prazer, para prazeirar as pessoas, para ser palatável para as pessoas. É isso que Deus quer que a gente faça. Mas como é que pode? Se nós somos zambujeiros e, por conseguinte, produzimos frutos fracos, pequenos, pouca quantidade e de baixa qualidade, como é que nós podemos, então, pertencer ao reino de Deus? Pertencer à oliveira real? Essa que é a questão que Paulo levanta. Olha, vocês estão aqui por um milagre. Vocês estão aqui de graça. Vocês estão aqui por um favor imerecido. Então a gente não pode se gabar de nada, a gente não pode jactanciar-se de nada. A gente tem que humildemente agradecer a Deus pelo espaço que Ele nos deu quando nos enxertou como zambuzeiro, galho de zambuzeiro, na oliveira real que é Cristo Jesus, o nosso querido Senhor. E eu vi um documentário para corroborar com esse estudo que Paulo nos dá, que para ver o enxerto de um galho numa árvore, no caso o zambujeiro numa oliveira legítima, árvore e galho têm que sofrer danos, têm que ser golpeados. Corta-se uma diagonal de um pedaço de galho, corta-se um pedaço do ramo principal da oliveira legítima, e aí passa-se uma fita, essa fita une galho ao ramo principal, e com o passar do tempo, aquele galho que fazia parte de uma outra árvore, daquele zambujeiro imprestável, passa agora a ser galho de oliveira real, de oliveira legítima. Então, essa é uma lição que o apóstolo Paulo passa para nós, para nos ensinar que nós temos que ter minimamente a noção do nosso papel dentro do reino de Deus. Nós temos que ter minimamente a noção da importância, da utilidade de cada um de nós, do que nós devemos fazer. No próximo estudo eu vou falar sobre a videira, vai ser um outro capítulo disso. O que nós podemos fazer para que, unidos agora à oliveira, a gente possa dar um azeite de qualidade, a gente possa ser prazeroso, saboroso, palatável para as pessoas que vão usufruir do nosso fruto. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, pensasse com carinho, e nós vamos... Eu não vou orar, mas eu gostaria que você agora gastasse um tempo com quem estiver aí na sala com você, em oração. Esse tempo de reclusão de cada um de nós tem que servir para alguma coisa. Para mim tem servido muito esse tempo extra
que nós ganhamos de ócio, ele pode ser transformado, se bem usado, num tempo precioso de edificação, um tempo precioso de melhora da nossa qualidade de vida, no estudo da palavra, na leitura de livros. Tem sido para mim uma coisa muito útil esse tempo, para a Márcia, e eu espero que para os nossos queridos irmãos também. Aproveite esse tempo, a quarentena logo mais, pela graça de Deus, vai passar, e Deus queira que a gente tenha tido muita lição para a gente não recomeçar a igreja assim que a direção da igreja achar por bem recomeçar, guardados todos os cuidados, a gente volte assim com uma outra cabeça, com uma outra vontade de fazer a obra de Deus com qualidade, e o Senhor há de ser generoso conosco. Deus abençoe a todos.